Graça e paz a todos os que me ouvem. Da parte de Jesus Cristo, grande abraço a todos que estão me ouvindo. Que Deus abençoe ricamente. Irmãos, puxar um assunto legal aqui, bem bacana, que Deus me trouxe à mente para meditarmos juntos, tá bom? Eu vou ler um texto aqui para começarmos o nosso estudo. Romanos capítulo 8, verso 35 em diante, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues todos os dias à morte. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, esse texto é bonito, mas se a gente meditar nele com profundidade, veja bem. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Esse texto está lá no Salmo 44, verso 22. Se não me falha a memória, é isso aí, tá? Então, assim, como está escrito. Então, o apóstolo pegou uma citação de lá. Mas se você for ver o contexto daquele salmo, você vai estar vendo que é sobre amar a Deus e escolher fazer o bem. Então, o que eu quero dizer com esse texto? Os irmãos me perdoem, eu estou um pouco resfriado aqui, mas vamos à luta. Esse texto ele é bem mais profundo do que ele aparenta ser. Porque se a gente levar ele simplesmente para o lado de morte, literalmente, hoje no Brasil ninguém está morrendo, ao menos por pregar o evangelho. São poucos os países no mundo que isso acontece. Não é tantos, comparado com o número de países que tem, não é tantos assim, tá? Então, esse texto não caberia para aplicação nossa. Mas Paulo escreveu que todos os dias, por amor a Deus, nós somos entregues à morte todo dia, como ovelhas para o matadouro. Veja bem, ovelhas para o matadouro está trazendo já uma ideia de sacrifício. E entregues à morte todo dia. Quem está aí todo dia esperando para matar? Tem gente que vai dizer, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo está matando quantos filhos de Deus hoje no Brasil? Quantos todo dia? Então assim, ela é uma palavra de aplicação prática na minha e na tua vida. Se isso for literalmente a gente ser entregue uma morte literal, essa palavra ela só pode ser profética para um tempo específico, tempo de grande tribulação ou algum tempo que já passou. Mas se ela tem uma aplicação prática, deve ter algum mistériozinho por aí, um segredo que a gente vai decifrar. Eu tenho um ponto de vista, vou colocar isso, acredito que existem duas aplicações práticas para esse texto. Uma é, literalmente, pessoas morrem por amor a Cristo, porque o apóstolo cita, né, que nem altura, nem profundidade, ou seja, nem a espada, nem nudez, nem perigo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Veja bem, quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Está falando, arremetendo à tribulação. Pode ser a grande tribulação, mas todo mundo tem tribulação o tempo todo. Ou angústia, né? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então veja bem, muitas das coisas colocadas aqui são necessidades do dia a dia, tá? Nudez é falta de roupa, a fome é falta de comida. Então veja bem, essas coisas elas levam as pessoas a pecar. Por que alguém rouba?
Tem gente que rouba porque é bandido mesmo, mas tem gente que rouba por necessidade. Ela não tem, ela rouba pelo sustento, às vezes para sustentar seus filhos. Que ela não tem. É uma realidade, é verdade. Mas não deixa de ser pecado, tá? Tem muita gente que passa fome, que tem angústia, que tem tribulação. Mas veja bem, qual o resultado disso na nossa vida? Qual a consequência dessas coisas na vida de uma pessoa? Se você fazer uma análise dessas palavras, elas arremetem para... Elas são como ferramentas que martelam a nossa fé. É isso. As necessidades, elas são provações. E a provação, ela é como um fogo. É um batismo de fogo que prova a nossa fé. Muitas pessoas desistem de Cristo por necessidade. Ela tem necessidade de alimento, de roupa, de muitas coisas, e elas desistem de Cristo, porque elas oram e não há uma providência, elas largam mão. Ela diz, se Deus está me deixando sofrer, passar necessidade, esse Deus é injusto, ele não me ama, ele não gosta de mim. Então, elas abandonam a Deus. Mas deixa eu ler um texto aqui lindo. Lindo. Esse texto é lindo. Ele está em Hebreus, capítulo 4, capítulo 6, verso 4. Que diz assim, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial... O que é dom celestial? Vida eterna. Dons do Espírito Santo. Foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. O que é participantes do Espírito Santo? É participante da graça. Porque a graça de Deus, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é Jesus se fez homem, morreu na cruz, voltou para o céu e todo aquele que crê nessa justiça de Deus, que o sacrifício de Jesus provê libertação e salvação para o homem, Deus envia do Espírito do Filho no corpo do homem onde habita o pecado. E o Espírito Santo escreve os mandamentos nas tábuas do coração, conforme descreve Jeremias 31 em diante. E o homem para de pecar. E isso é graça. Por que é de graça? Porque não custou nada para ninguém. Não foi porque eu sou bonitão e você é bonitão. Não é porque a gente fez alguma coisa que merecesse isso. Não. Isso veio por mérito da morte de Cristo na cruz. O preço do Espírito Santo descer para a terra, para habitar no coração do homem, custou a vida de Jesus na cruz. Então assim, se isso não pesa a tua consciência para você parar de pecar, realmente, nada mais pode pesar. Então veja, continuando. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E o que é poderes do mundo vindouro? É necessário entender o que é o mundo vindouro. Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Ele ensinou a orar assim, Pai nosso, venha a nós o teu reino. Se é para o reino vir, quer dizer que ele é de outro mundo, ele não está nesse mundo. Jesus já falava, o meu reino não é deste mundo. Ele é um reino espiritual. Então assim, os poderes do mundo vindouro são todos os poderes espirituais que habitam na vida dos filhos de Deus. E o que são esses poderes espirituais? São dons do Espírito Santo, todos eles, tá? Dom de língua, de profecia, de curar, de socorro, de consolo, sabedoria, fortaleza e por aí vai indo. Todos aqueles espíritos de conselho, tá? De temor do Senhor, de sabedoria, de entendimento, e são poderes do mundo vindouro. E o que mais? Operação de milagres, sinais, maravilhas, prodígios, porque a palavra de Deus diz que o evangelho não é apenas palavras, mas sinais e maravilhas no poder de Deus. Sem poder de Deus você não opera sinais e maravilhas, porque sinais e maravilhas são operados através do Espírito Santo, pelos dons que você recebe do Espírito Santo. Porque diz que o dom de maravilha é um dom que você recebe de Deus. Então quem opera esses milagres, opera através do poder de Jesus, mas é através do Espírito Santo que se faz isso. Então é um poder do mundo vindouro. Por quê? Por que do mundo vindouro? Porque ele não chegou ainda. Esse mundo vindouro, ele está infundido nesse mundo, mas ele é metafísico. Mas ele vai se tornar visível a partir da volta de Jesus, a segunda vinda dele, aí como diz, né, no desenrolar do Apocalipse.
Então, né, Apocalipse não é fim do mundo, é revelações, né? Apocalipse vem do grego, apocalipto, apocalipse, é revelações. Então veja, continuando. 6, Hebreus capítulo 6, verso 6. Né? E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-os à ignomínia. Olha só, os presbiterianos, os calvinistas, dizem que salvação não se perde. Sem enrolar. O que tem para explicar nesse texto? Para aqueles, é impossível para aqueles que foram iluminados e provaram os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Por quê? Porque se Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, um dia tirou ele das trevas, tirou a pessoa das trevas, da onde ela estava, no mundo de pecado, e trouxe para a luz, e ela não conseguiu ficar na luz e voltou para as trevas, é a porca voltando a deitar na lama, né? O cão lambendo o próprio vômito. Então, assim, o que pode trazer essa pessoa a arrependimento de novo? Jesus Cristo? De fato, não. Porque Jesus Cristo trouxe uma vez e a pessoa voltou. Por quê? Porque isso não foi suficiente. Então, para ela, a graça de Deus se tornou vã. É como Paulo escreveu numa outra carta dele, ele disse assim, cuida para que a graça de Deus não se torne vã na vossa vida. Então, assim, você recebe esses poderes do mundo vindouro e a graça de Deus se torna vã na tua vida. E aí? Aí você cai em desgraça. Mas se você renovar-se de novo em Deus, você está o quê? Sacrificando Cristo para si de novo. E ele diz assim, aquele que sacrifica, que pisa no sangue da nova aliança, não faz ideia em que juízo está incorrendo. Então veja, mas o que eu quero citar aqui é outra coisa. O que eu quero falar desse texto é, visto é impossível, e provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Veja bem, pegando de novo o fio da meada. Então esse texto ele mostra o quê? Que as pessoas que foram trazidas para dentro do reino de Cristo, a elas não é mais dado o direito de ser pessoas comuns. Como assim, pessoas comuns? Vamos dizer assim, comum é as pessoas do mundo, do mundão, que não conhece Deus, que vive de qualquer forma. Pessoas comuns, tá? Filhos das trevas. Vamos colocar assim. Então as pessoas que conheceram a Deus, que foram batizadas, que receberam poderes do céu, que participaram do Espírito Santo para elas, elas não podem viver de uma maneira comum. Elas não podem. A elas não é mais dado o direito de viver de uma maneira comum. Mas alguém pode dizer, mas isso não faz sentido? Veja bem, nós podemos correr para o texto de 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios, nós podemos ver no capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, acabei de encontrar aqui. Eu estou operando aqui umas 3 bíblias aqui na minha frente. É complicado, mas vamos lá. Eu abri elas aqui nos textos principais. 2 Coríntios capítulo 6, veja bem, verso 14, que diz assim, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O que é infiel? É alguém que não é fiel a Deus. Então, aqui está falando de fidelidade a Deus e infidelidade. Se ler o capítulo aí, desde o início dele, vai chegar a essa conclusão, né? O texto antecessor ao que a gente está lendo. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Vou dar uma pausa aqui. No verso 15. Que parte tem o fiel com o infiel? Agora vem cá. As pessoas, tu vai ouvir muito isso. Pastores, filho das trevas, sem entendimento.
Como que eles querem reinar com Cristo quando eles ensinam essa desgraça dentro da igreja de Cristo? Note bem, qual desgraça? Essa, que eu vou citar para vocês agora. Ele diz assim, ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais. E o que eu faço com esse texto aqui que está falando que o fiel, ele não tem nada a ver com o infiel. Veja, e olha só. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nós não somos templo, tabernáculo para a morada do Deus vivo? O que nós temos com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e andarei entre eles. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que? Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E eu vos serei por pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois quem temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria é saber usar de uma forma decente o conhecimento que você tem. E quando você conhece, você adquire entendimento. Porque a partir do momento que você conhece e adquire entendimento daquilo que você conhece, você se torna sábio e entendido. E aí você aprende a dominar sobre o teu conhecimento. E ele se torna prático na tua vida. E quando você domina a praticidade da palavra de Deus na tua vida, ela te santifica. Como Jesus falou, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mateus 25, se não me falha, por ali, na oração que Jesus fez aos apóstolos. E a todos que iam crer no nome dele no futuro. Então veja, como que tem muita gente, muito pregador que diz assim, não somos melhores que ninguém. Porque eles pegam o texto de Romanos 2, se não me falha, que o apóstolo Paulo escreveu assim, e por acaso o judeu é superior ao grego? O gentil é melhor do que o judeu, ou o judeu é melhor que o gentil? E ele diz assim, não, de fato, todos são iguais. Porque todos carecem e todos perderam, destituídos estão todos da glória de Deus. Esse é o texto, não é? Mas ele está falando de pessoas que estão sem Jesus na vida. De judeu, de grego, de gentil, de egípcio. Ele fala de escravo, de servo, de livre. Ele cita todas as classes de pessoas ali. Mas ele diz que ninguém é melhor que ninguém. Mas quando está sem Jesus. Agora, uma pessoa que tem Deus na vida e ela segue Jesus, tu quer comparar essa pessoa com o que está lá perdido nas trevas, meu filho? E tu quer reinar com Cristo? No milênio? Sério? Você vai reinar lá nas partes baixas do inferno. Te garanto. Se você botar o pé e achar salvação, vai ser, olha, muito, muito por um triz. Como escreveu o apóstolo Pedro. Se salvar, vai ser por um triz. Porque você pegar os filhos de Deus, os filhos da luz, e dizer que eles não são nada melhor que os filhos das trevas, pô, convenhamos, né? Convenhamos. Aí você tá pegando o quê? Você tá pegando os filhos da luz e jogando no mesmo balaio e misturando, e é tudo igual. É gente, é pó da terra, é barro, é tudo igual. Que grosseria, que grosseria. Para quem fala assim, pô, vamos afinar o conhecimento bíblico, afinar a palavra, afinar o discurso, melhorar esse ponto teológico. É ridículo falar isso, é ridículo. Eu fico revoltado e indignado com uma falta de sabedoria e de entendimento das coisas. Tá? Os ministros da nova aliança são reis e sacerdote para Deus. Não são qualquer um. Não torne as coisas de Deus comum. Elas não são. Não torne os filhos de Deus comum. Eles não são. Apocalipse 19, se não me falha, ou algum lugar por ali, diz assim, Cristo morreu e com seu sangue ele comprou povos, tribos, línguas e nações. Comprou homens de povos, tribos, línguas e nações. E fez deles reis e sacerdotes para o seu Deus, que é o Pai. Jesus chama o Pai de seu Deus. Tá? Quem diz que o Pai e o Filho são igual? Porque Jesus disse para os apóstolos dele, vocês ficariam felizes se eu estou indo para alguém que é maior do que eu. Apocalipse, ele diz assim, para uma das igrejas, ele diz assim, as vossas obras não estão
corretas diante do meu Deus. E é Jesus falando com João. Então veja bem, existe o Pai, o Deus Filho e o Espírito do Santo, que é do Pai, que age através de todos. Não existe trindade, tá? Se você acredita na trindade, que os pais da igreja, aqueles malditos lá, no tempo de Constantino, inventaram isso aí, boa sorte. Pode seguir, tá? Se acerta com Deus lá no futuro, tá bom? Mas garanto que a tua situação não vai estar em nada boa. Outra hora vamos falar sobre isso. Mas veja, que parte tem o fiel com o infiel? Então assim, se você é igual ao do mundo, beleza, pode ser, parceiro. Mas não me bota nesse balaio de gato. Eu não sou. Eu tenho noção de quem eu sou. Eu sei o que é ser ministro da nova aliança. O que é um sacerdote da nova aliança? É um ministro das coisas santas. E aí você diz que um mundano é igual a você? É isso mesmo? Sério? É sério? É sério isso? É a mesma coisa que eu dizer que Satanás é igual a Deus. Ô, irmão Antônio, mas daí tu tá esculachando, não. Se você tá comparando o filho de Deus com os filhos das trevas, é a mesma coisa que você comparar o pai dos filhos de Deus com o pai das trevas. É a mesma coisa. Só subir um pouquinho o nível. Não é? Então, discernimento, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Mas voltando agora, as pessoas que são da luz, que foram chamadas para dentro do reino, elas não têm mais o direito de se tornarem pessoas comuns. Elas não podem andar para trás. Não pode. Então, veja bem, já que isso ficou... Isso ficou bem claro, vejamos o seguinte. O texto que diz assim: e todo dia, por amor de ti, todo dia somos entregues à morte, como ovelhas para o matador. Então veja bem, irmãos, tem uma passagem no Antigo Testamento, ela está num profeta, e eu não lembro no qual, porque eu não lembro de todas as coisas, mas eu sei que está lá. Se você digitar no Google rapidinho, vai aparecer. Me veio à mente agora esse texto, então eu vou compartilhar. Jesus fala assim: eu tomo hoje o céu e a terra como testemunha, de que eu coloco diante de vós dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da morte e o caminho da vida. Escolham, pois, a vida, escolham fazer o bem. Salmo 44 fala dessas coisas também, por isso que ele traz esse texto que foi citado lá em Romanos: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Como que você é entregue para a morte todos os dias? Veja isso. O escritor de Romanos escreve num texto anterior aqui, que diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o salário do Espírito é vida. Então veja bem, se o salário do pecado é a morte, e todo dia você tem a oportunidade de pecar, quando você é provado nas dificuldades, na nudez, na necessidade, na perseguição, na angústia, no perigo, você pode pecar e você escolhe fazer o bem, você está se livrando da morte. Porque se o salário do pecado é a morte, para quem peca, vamos dizer que hoje eu levantei e pequei hoje. Tá? Porque a recomendação de Deus é assim, ó, como nós lemos ali, 2 Coríntios 7, capítulo 7, verso 1, diz assim: ora, amados, pois nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito. Veja bem, do corpo físico e do corpo espiritual. Tá? Que é aquele homem interior que os apóstolos escrevem, vida no homem interior. Romanos 8 fala disso também. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A santificação se aperfeiçoa. Então o que quer dizer? Quer dizer que ela tem um princípio, um meio e um fim. Aperfeiçoar é tornar perfeito. Então veja, se eu peco, o que eu mereço? Se o salário do pecado é a morte, eu mereço morrer.
Lembra quando o apóstolo Paulo escreveu assim, eu vejo uma lei que batalha em mim? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu estou fazendo. Então ele está descrevendo uma luta entre o homem espiritual e o homem carnal. Ou seja, é quando o teu espírito ainda não domina sobre a tua carne. E esses domínios são conquistados à base de oração e jejum, principalmente, tá? O domínio próprio se obtém através de jejum. Porque se você não domina sobre a tua carne, é por quê? Porque o teu espírito está mais fraco do que a tua carne. O teu espírito sabe menos do que a tua carne. Então você precisa adquirir conhecimento da palavra de Deus. Mas eu mesmo assim, irmão Antônio, eu não consigo ainda dominar sobre a carne. Então torna a tua carne mais fraca do que o teu espírito. Como que você faz isso? Jejuando. Você não alimenta a tua carne. Levanta de manhã, toma uma xícara de café, come uma rosquinha. Ótimo, segue teu dia. À noite você janta, não almoça. Porque jejum, irmãos, não é esse negocinho, essa papo furado que existe no meio dos crentes. Jesus da glória. Se o anjo pudesse, ele deitava o chicote no lombo de muita gente. Tá? Então veja, irmãos, entendam isso. Jejum não é você ficar sem café. Isso é consagração. Jejum é você não comer nada e nem beber nada do nascer do sol ao pôr do sol. Isso é jejum. Fora disso é papo furado. Balela. Não vem de história. Não vem de história. Que a Bíblia está cheia de texto ensinando isso. No Antigo Testamento. E o Novo também faz menções disso. Onde ela não fala claramente, ela faz menção dos textos do Antigo Testamento. Se você ir lá, você vai ver. Foi determinado o jejum. É do nascer do sol ao pôr do sol. Você não come nada e não bebe nada. Isso é jejum. O resto é consagração, algum esforço aí, pessoal, que eu não sei o nome, que deram o nome de consagração, mas enfim, esse nome não cabe para isso. Isso não é um nome que cabe. Entendeu? Jejum é nada, é comer nada. E nem beber nada. Tá? É um esforço. Faz. Que eu recomendo, vou dar uma técnica aqui de domínio de jejum. Beleza, você não. É uma tentação, você não consegue jejuar. Tem gente que não consegue ver comida que ela vai comer, ela não consegue ficar sem comer. É uma luta. Difícil. É quando a sua carne está muito mais alto o nível dela do que o nível espiritual. Então quer dizer que você começa como? Dominando sobre a carne, bastante oração. Levanta 5 horas da manhã, ora por 1 hora e depois vai trabalhar. Ou, se você trabalha o primeiro turno, dedica 1 hora antes, parceiro. Vai ter que levantar um pouquinho mais cedo. 3 horas, 4, enfim. Isso é de cada um. Adequa aí no teu tempo. Mas ora antes de trabalhar. Antes de tu sair fazer o teu turno. E à noite, antes de dormir, também ora. Tá? As vigílias da noite, eu vou contar um segredo aqui. As vigílias da noite, elas têm diferença. A oração é assim, ó. A noite é dividida em 4 vigílias. De 3 horas. Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã e das 3 às 6 da manhã. Tá? Cada vigília tem um nome específico. E a oração dentro de cada uma adquire poderes específicos. Tá bom? Uma hora dessa eu vou fazer um estudo aqui sobre as 4 vigílias. Então, depende do que você quer adquirir, do tipo de poder que você quer adquirir para a tua vida, do tipo de coisa que você quer se livrar, você tem um horário específico para orar. Tá? Mas a primeira vigília da noite é para quem quer adquirir poder apostólico, das 6 às 9, tá bom? Da meia-noite às 3 é para quem quer adquirir poderes sobre expulsar demônios, tá? E das 3 às 6 da manhã é para quem quer adquirir poderes de maravilhas. Tu ora dentro disso. E das 9 às 12 é um horário mais comum aí que o pessoal ora bastante. Mas veja, então para você adquirir um bom retorno sobre jejum, faz o seguinte. Começa a cortar o teu café da manhã. Isso. Se você comia 4 fatias de pão, come 2. No primeiro dia diminui pela metade, no segundo dia diminui 75% e no terceiro dia diminui 100% da tua comida. Fica só com o teu café da manhã. Toma uma xícara de café e bora. Segue a vida. Aí,
Tu diminui o teu almoço em 25% no primeiro dia, segundo dia diminui para metade, terceiro dia tu diminui o teu almoço para 75% e no quarto dia você corta ele. E aí você começa a matar o teu almoço. Mantém o teu café da manhã já diminuído e começa a matar o teu almoço. E você, em uma semana, você adquire poder para jejuar o dia todo, tá? O dia todo. E se você quer conquistar algumas coisas com jejum e mantendo oração, vou contar mais um segredinho. 1 xícara de leite, 2 colheres de mel pela manhã, antes do sol nascer. Nada de água durante o dia. Nada. 0. À noite, 1 xícara de leite, quente, frio, do teu gosto, 2 colheres de chá de mel. Depois que o sol se põe. Vida que segue. 3 dias, pelo menos. Tu já vai conquistar alguma coisinha. 5 dias. Me conta depois. Bota nos comentários o que você vai conquistar. Eu te garanto. Aí, agora voltando aqui pro fio da nossa meada. Se eu peco, o meu merecimento é a morte. O salário do pecado é a morte, então eu tenho que morrer. Né? Quem passa a vida inteira pecando, passa a eternidade pagando. Essa é a conta. Então o que acontece? Se eu peco e eu tenho que morrer por isso, eu volto lá para aquele texto que diz: graças a Deus que Jesus Cristo me livrou desse corpo de morte. Ou seja, é o meu espírito que está dominando sobre a minha carne. Então a tendência é eu parar de pecar. Mas eu vou pecar de vez em quando. Tu vai tropeçar quando você se descontrolar. Você pode tropeçar na lei, em alguma coisa, você vai. De vez em quando você pode cometer pecado de ignorância, porque você não conhece. Mas não deixa de ser pecado. E aí? Então todo dia você está sujeito à morte, é isso. Isso também é uma das aplicações desse texto. Todo dia você é entregue à morte, como uma ovelha para o matador. Ou seja, o pecado está diante de você. Lembra o que Jesus falou para Caim? Eis que o pecado está à porta. Cabe a você, portanto, dominá-lo. O que quer dizer dominar? É você domina a situação e não peca. Por isso que Cristo em tudo foi aprovado. Viveu sem pecado, porque ele dominava todas as situações. Agora, como é que Jesus dominava todas as situações? Se você quer saber a vida de Jesus dos 12 anos, que a Bíblia, as pessoas falam que dos 12 anos até o seu ministério de Jesus, ninguém sabe nada sobre ele. Leia os Salmos. Os Salmos contam a vida da juventude, da adolescência e da juventude de Cristo. As memórias de um grande rei. Tá? Que Jesus Cristo, enquanto ele era espiritual no céu, ele escreveu, através dos profetas, do salmista, da lei, o que ele deveria fazer quando veio na terra. Então ele veio, estudou o que ele havia escrevido de antemão e ele sabia o que fazer. Porque quando Jesus nasceu, o espírito dele foi introduzido num homem, não pense que ele trouxe as memórias do céu. Não trouxe, não. Você vê quando ele disse assim: já é tempo de eu começar a cuidar das coisas do meu pai. E ele estava aprendendo com os mestres. Tá? Senão eu não precisava aprender. Então, veja bem. Se a consequência do meu pecado é a morte, e todo dia eu estou sujeito ao pecado, todo dia eu estou sujeito à morte, como ovelhas para o matadouro. Mas Cristo nos preserva nisso, através do quê? Através do Espírito Santo, escrevendo as leis nas tábuas do nosso coração e fazendo a gente parar de pecar. É assim que funciona. Então assim, tu peca, tu é uma ovelha que vai ter que pagar. É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas aí, nós temos um sumo sacerdote no céu que intercede por nós. Esse é o sacerdote de Melquisedeque, exercido por Jesus. Então, veja bem. O sacrifício de Jesus na cruz, ele nos livra de todo o pecado. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Não concorda? Porque se você lê a Antiga Aliança, a Bíblia diz que a lei é a sombra de bens futuros. Isso está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, se não me falha.
que diz assim, a lei é a sombra de bens futuros, de modo que a realidade é superior. Mas assim, vamos tratar de pecado, de sacrifício e holocausto agora. Quando se havia um pecado na antiga aliança, qual era a primeira coisa? Você confessava o pecado. Você ia até o sacerdote no tabernáculo e dizia: eu cometi tal pecado. A lei determinava um sacrifício por esse pecado. Cada pecado tinha um sacrifício. E tinha pecados que eram para a morte. Assim como na nova aliança tem pecados para a morte. Até o apóstolo João escreveu: aqueles que cometem pecado para a morte, eu digo, não ore por eles. Por quê? Infelizmente, tem gente que acha que todo pecado tem perdão. Discordo totalmente. A Bíblia não fala sobre isso, tá? Existem pecados que é para a morte. Então você tem que cuidar para não cair neles. Adultério é um pecado para a morte. Tá? É um pecadinho para a morte. E tem muita gente com a vida enrolada nisso, hein? Eu vou fazer um vídeo sobre casamento. Eu acho que eu já fiz, tá lá no canal. Se não me falha. Mas eu vou fazer mais um atualizado. Então veja. Se o salário do pecado é a morte, a gente cometeu um pecado, tem que haver um sacrifício por esse pecado. Mas se o sacrifício já foi feito e esse sacrifício foi feito por Jesus, e essa é a justiça de Deus, então nós temos uma expiação pelo sangue de Jesus. Mas então como é que você expia o pecado do teu corpo, do teu espírito? Porque o pecado fere o espírito. Em primeira instância ele fere o espírito. E ele traz consequências no corpo físico. Tá? Então veja bem, como você expia? Na antiga aliança você cometia o pecado, você ia lá, confessava ele para o sacerdote, e se ele não fosse um pecado de morte, se fosse, você já ia para o apedrejamento, né? Já ia para o apedrejamento, já era eliminado do povo. Mas se não, você exercia um sacrifício por isso. Agora veja, entenda o desenho do tabernáculo. Tem muita gente que não olha para o tabernáculo. Então não entende a própria vida por causa que não entende o que significa o tabernáculo. O tabernáculo de Deus da antiga aliança, o tabernáculo de Moisés. A tenda do encontro, o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, eles são a mesma coisa, tá? Eles tinham um pátio, um lugar santo e um santo dos santos. O pátio, e veja bem, nós somos templo, morada do Deus vivo. Então, se lá existia, aquele tabernáculo era uma sombra, a realidade é eu e você. Nós somos a realidade. Porque diz assim que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Ou seja, um tabernáculo de pedra, de madeira, do que ele for feito, Deus não habita nele. Deus habita num templo que é feito por mãos divinas. Se não é feito por mãos humanas, tem que ser feito por mãos divinas. E qual é o tabernáculo que é feito pelas mãos de Deus? O homem. O homem foi feito pelas mãos de Deus. Ele é feitura divina. Ele é criação de Deus. Então Deus habita em nós. Um tabernáculo de morada divina. Se existir aquele tabernáculo e ele simboliza o corpo humano, veja bem, onde é o Santo dos Santos? É o lugar mais no íntimo dele. É um lugar que está separado por um véu. Quem já viu o interior do corpo humano? É semelhante ao de um animal. Não difere muito. As entranhas de qualquer... de um cabrito, de uma ovelha, de um bovino, de um ser humano, o desenho das entranhas é o mesmo, tá? É um coração, os pulmões um pouco abaixo, e há uma separação aí, tá? É como uma linha de músculos que separa essas partes vitais aí do restante das entranhas. Então, logo abaixo desse véu de separação temos o estômago, os fígados, as vísceras ali, que é o intestino, e os rins mais abaixo. Tá? Então, veja bem. A parte externa do nosso corpo é o pátio, o átrio externo. O lugar santo, no tabernáculo, o lugar santo é onde tinha uma bacia que você lavava as mãos assim que você entrava na porta.
E do lado tinha um altar do holocausto, que era onde se oferecia sacrifícios por pecados. Era onde se queimava os incensos. E o que isso significa no corpo humano? É o estômago humano. O estômago humano, ele consome todo o alimento que você coloca nele. Ele consome. E ele gera nutrientes para manter o corpo. Então é como aquela fumaça que espiava o pecado. Vai pegando o pensamento. E para dentro do véu, que era o lugar do Santo dos Santos, que é onde está a Arca da Aliança, e as tábuas do testemunho, que guardavam ali os mandamentos de Deus, é o coração do homem. Que é onde está as tábuas de carne, que o Espírito Santo escreve os mandamentos nas tábuas de carne. Isso é ministério do Espírito Santo, isso é fé, isso é salvação. É ministério do Espírito Santo no Novo Testamento. Tá lá em Romanos, você vai ler esse texto claramente lá, falando da lei do Espírito e da vida. Você vai entender esse referencial aí que o apóstolo está descrevendo. Então veja, se você comete um pecado, tem que haver um sacrifício de expiação pelo pecado. E se esse sacrifício foi feito por Jesus, você vai ter que pegar o sangue, tem que entender o ritual do dia da expiação. Que se pegava um cordeiro, um cabrito, Jesus significa isso também, é o cordeiro da Páscoa também, todo esse ritual, e eles são interligados intrinsecamente. Por isso que diz que quem não se purifica no terceiro dia também não se purificará no sétimo. A terceira e a sétima festa estão intimamente ligadas. Então veja, se o sacrifício de Jesus foi feito, você não pode ficar crucificando Cristo para si o tempo todo. Então entenda isso. Se você pecou hoje, você vai ter que pegar e expiar esse pecado. Como que você vai fazer a expiação? Com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. Não é assim? Então veja, se você cometeu um pecado, a primeira etapa é você confessar o teu pecado. Por isso que diz, aquele que confessa o seu pecado e o deixa, ou seja, se arrepende e para de cometer aquilo, alcança perdão. Mas aquele que não confessa, não alcança perdão, porque o pecado encoberto não pode ser perdoado. Não pode. Então veja, tu tem que confessar. Essa é a primeira parte. Tem gente que acha que tá 10. Tá certo, tá tudo certo. E cadê o sacrifício, parceiro? Cadê o sacrifício, meu irmão? Porque confessar o pecado é só a primeira parte da expiação. Eu estou explicando aqui sobre perdão de pecados. Então você vai entender o ritual de ceia, para que ele serve. Ele é... Por isso que Jesus falou assim, claramente, olha, presta atenção nisso aqui. Aquele que não come a carne de Cristo e não bebe o sangue, não tem parte com Cristo e não tem vida nele. Está escrito lá em João. Então entenda, quando você pega a carne de Cristo, que é o pão, e você coloca em você, você come, ele vai para onde? Ele vai para o teu estômago. O teu estômago ele representa o altar de sacrifício no tabernáculo. Se você pegar a figura do corpo humano e colocar em cima do tabernáculo, você vai entender o que funciona cada parte, o que cada parte é. O que é aquela bacia da purificação? Você entende que ela trata-se da tua bexiga, tá? Que tira a impureza do teu corpo através dos rins, tá bom? Anatomia humana, figura do tabernáculo. Meditação, a gente chega a conclusões assim, meditando na palavra de Deus, comparando coisas espirituais com coisas espirituais, porque o homem é espiritual e o tabernáculo de Deus também é espiritual. Então veja, então você colocou uma carne para queimar no sacrifício, no altar do holocausto. E o sangue, o que você fazia com o sangue? O sangue você aspergia sobre o altar, sobre as pontas do altar, né? E aspergia na pessoa também. E o sacrifício e o pecado dela era expiado. Esse era o ritual. Então assim, a ceia, o que é a ceia? A ceia é você, ministro da nova aliança. Se você participa da igreja, você é ministro da nova aliança. Se você foi batizado, você faz parte do corpo de Cristo. Então você é ministro da nova aliança. O que você ministra? As coisas espirituais.
Tá? Nem todos são sacerdotes, mas você tem que ser sacerdote da tua vida, pelo menos. Tá? Enquanto que algumas lideranças, pastores, presbíteros, diáconos, apóstolos e mestres e profetas, eles ministram sobre a vida do povo, até que o povo aprenda a ministrar sozinho. A gente só mostra o caminho e depois todo mundo anda com as suas próprias pernas. Depois de deixar de ser menino, né? Tem gente que passa a vida inteira mamando na mamadeira. Não há muito o que fazer a respeito desses, né? Paciência. Por isso que diz que os meninos não vão herdar a herança deixada pelo pai, né? Eles vão estar sempre sob a tutela de um curador ali e nunca chega a lugar algum, né? Se não cresce, vai ficar sempre no mesmo estágio, né? Simples de entender. Então veja, quando você come o corpo de Cristo e bebe o sangue, você está fazendo aspersão no teu próprio tabernáculo. Você é um tabernáculo de Deus, é um tabernáculo e a soma de todos é um grande tabernáculo, é a igreja, mas a igreja é constituída de pequenos tabernáculos, cada um é um tabernáculo. Cada um é morada individual do Espírito de Deus, hoje. Um dia será um todo, mas hoje não. Hoje cada um tem que fazer expiação, porque cada um comete um tipo de pecado. Tem gente que peca menos, tem gente que peca mais, então tem que fazer expiação. Então você entendeu como é que funciona a expiação do pecado? Primeiro você confessa. Se você não participa de ceia, você não tem expiação de pecado, meu irmão. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Tá? Seríssimo. Por isso que eu gosto de um pastor Samuel Serafim de Souza. Esse é o nome dele. Grande amigo meu, grande abraço. Ele tem um ótimo entendimento a respeito disso. Ele foi meu pastor por alguns anos na congregação Casa do Oleiro. Então veja bem, ele entendia muito bem isso. Porque assim, tem gente que diz, eu não posso estar em pecado para participar da ceia. Você não entendeu o que é ceia. Você não entendeu o que é o ritual da ceia. Por isso que diz assim, aquele que participa do corpo e do sangue de Cristo sem entendimento, participa para a própria perdição. Tu entende? Você tem que entender que comer a carne de Cristo e beber o sangue, o ritual da ceia, é para expiar o pecado que há em você. E tem gente que deixa de participar da ceia porque ela diz que eu pequei. Mas é justamente aquilo que tira o teu pecado, você que está correndo da salvação. Entendeu? Você está jogando fora o dom gratuito que Deus deu de expiação do teu pecado. Você está jogando fora. E isso não é pisar o sangue da nova aliança? Por isso que Jesus escreveu, né? Os apóstolos escreveram, sabe? Aliás, o profeta Oséias 3. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não é falta de culto, não é falta de fé, não é falta de oração, não é falta de oferta, de dízimo, de contribuição disso, não. É falta de conhecimento. A ignorância, ela cobra um pecado mortal, ou seja, é a alma ser lançada no inferno e você ser destruído. Esse é o preço da ignorância. Muita gente despreza. E tem gente, não, eu adoro conhecimento. Mentira. A maioria dos crentes é mentiroso nesse ponto. São frouxos, sem vergonha, covarde. Sabe por quê? Fala de culto de vitória. Enche a igreja, lota. Tem que botar a cadeira reserva, tem que abrir a janela para ficar sentado na janela. Tanta gente que vem. Por que é que na escola dominical, no culto de ensino, aparece 4, 5 gatos pingados? Me explica aí. Fala por quê. Porque a palavra de Deus é uma espada que cutuca no pecadinho de estimação e o povo, corre, porque não quer mudança. E aí você quer reinar com Cristo? Você quer entrar na glória com esse tipo de atitude? Parceiro, não vai. Não vai. Como é que você vai sentar numa cadeira e julgar as nações da terra, chegar a julgar os anjos? Porque a igreja, a Bíblia fala que a igreja julgará até os anjos. Como que você vai julgar os anjos? Se você não consegue julgar a própria vida. Então, voltando, é assim que se faz expiação de pecado. Com a boca você confessa o teu pecado e participa da ceia para o corpo, a carne e o sangue. A carne, ela sobe como oferenda para Deus. Por isso que Jesus disse, toda vez que fazer isso, fazei em memória de mim. O que é memória? É lembrando. É lembrando o que isso significa.
Por quê? Jesus não falou assim, vocês buscam encontrar a vida eterna, no entanto, né? Buscam a Escritura, lê a Escritura buscando achar a vida eterna, no entanto, ela testifica de mim. Então, por que é chamado de tabernáculo do testemunho? Porque ele está testemunhando a respeito de alguma coisa. A respeito de coisas futuras, de coisas superiores da nova aliança. Então, assim, se você não entender os testemunhos que está na lei mosaica, no Antigo Testamento, você não vai entender o Novo Testamento. E você vai viver aí dentro da igreja. E a sua vida, meu parceiro, nunca vai ser do lugar. E dificilmente você vai reinar com Cristo. Dificilmente você vai ressuscitar na volta de Cristo, tá? Por que eu digo dificilmente? Porque eu não vou te julgar antecipadamente a tua vida. Mas eu sei o que é necessário e estou ensinando para vocês. Agora, isso é ritual de expiação. Então aqui a gente esclareceu o quê? Os rituais da nova aliança. A demonstração deles na antiga aliança, a realidade deles na nova aliança. O que cada um precisa fazer. Então, veja bem, você tem que ser aquilo que a Escritura diz, a natureza aguarda ansiosa a revelação dos filhos de Deus. O que é a revelação dos filhos de Deus? Uma palavra ambígua. Pode ser a natureza aguarda saber quem são os filhos de Deus, ou a natureza aguarda o que os filhos de Deus têm para revelar. E as duas coisas servem. Tá? Toda a natureza aguarda. Então, veja bem, um homem, quando ele se torna bom, ele se torna um bem público. Tá? Apocalipse 22 diz assim que por causa dos eleitos aqueles dias serão abreviados, senão ninguém se salvaria. Então veja, por causa de uma classe de pessoas, os eleitos, filhos de Deus, é por amor a eles que muitas tribulações vão ser abreviadas no tempo do fim. Então as pessoas boas, eu digo bons é o quê? Pessoas boas, filhos de Deus, eles são bens públicos. Os ímpios são privilegiados por causa dos filhos de Deus. Muitas calamidades não sobrevêm sobre o mundo por causa dos filhos de Deus. A prova está lá em Sodoma, Gomorra, lembra? Tinha só Ló e a sua família, um punhadinho de gato pingado no meio de duas cidades terríveis. E o que Deus falou? Por causa deles eu não vou destruir a cidade. Foi lá e tirou de lá. No tempo, é assim que funciona. Entende? Muitas calamidades deixam de vir sobre o mundo por causa da bondade do filho de Deus. Muitas coisas deixam de acontecer a filhos rebeldes por causa do amor que Deus tem pelos pais. Muitas coisas deixam de acontecer aos pais que são rebeldes por amor que Deus tem aos seus filhos que servem a Deus. E por aí vai indo. Tá? Então, a escolha é essa. Todo dia você levanta e você tem o pecado e tem o mal e o bem diante de você. Você pode pecar à vontade, se quiser. É uma escolha tua. Não vai mudar quem Deus é. Qualquer coisa que você fazer só vai afetar o teu semelhante e a você mesmo. Não vai afetar Deus. Se você blasfemar contra Deus, ele continua sendo Deus sentadão no trono dele, rei do universo. Mas você está ferrado. Se você fazer maldade para as pessoas, roubar, matar, destruir, agir de má fé e tudo, vai causar dano para você. A justiça dos homens pode te pegar, você vai se lascar. E a justiça de Deus ainda vai te cobrar depois. Mas Deus continua sendo Deus. Então isso é livre-arbítrio, é você poder escolher entre o bem e o mal, os caminhos que Deus coloca diante de todos os homens, por vontade própria. Porque, por amor às coisas de Deus. Muitas pessoas sofrem muitos reveses por amor a Deus. Perdem emprego, perdem ótimas oportunidades, são expulsas de lugares, são zombadas, tratadas mal por amor a Deus. Mas elas não pecam. Entendeu? Elas escolhem fazer o bem por amor a Deus. E isso tem uma recompensa enorme lá no final. Por isso que diz, todo dia somos entregues à morte como ovelhas para o matador. Somos entregues para a oportunidade de pecar.
E com isso a morte tem legalidade sobre a nossa vida. Mas os filhos de Deus escolhem fazer o bem, não pecar. E quando pecam por ventura, no aperfeiçoamento da santidade, se está aperfeiçoando, vai tropeçar por ali, em algum ponto. Nós temos expiação pelo sangue de Jesus através da ceia, aquilo que é chamado de ceia. Corpo e sangue de Cristo aspergido em nós até que ele venha. Amém? Ficou bem entendido? Eu vou trazer mais alguns vídeos esclarecendo outros pontos dos rituais da aliança e realidades. Grande abraço. Paz a todos. Fica com Jesus.